Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre caminho, caminho estreito, porta estreita. O ser humano, ele não gosta de caminho estreito. O diabo, ele sabe que ele não tem condições nenhuma de voltar para o céu. O diabo estava no céu e ele perdeu uma grande oportunidade. E Deus o lançou na terra. Então o diabo era um anjo de luz lá no céu. E anjo não pode errar. Quando o anjo erra, ele perde a oportunidade. Não tem jeito mais para o diabo. E ele vai para o lago de fogo. Ele sabe que para ele não tem jeito. Ele vai para o lago de fogo e ele não pode se arrepender. A natureza dele não pode se arrepender. O diabo, ele é um espírito, mas só que o diabo é um espírito, mas o diabo, a mesma forma que Deus se encarnou em Jesus, o diabo também, ele se encarna no ser humano. E o diabo, ele é uma pessoa. O diabo é uma doença, ele é uma pessoa, ele é um espírito. Tem pessoas que é um diabo. Jesus disse: Eu escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. Aqui em São João 6, São João 6, que no verso 70, veja o que Jesus fala. E respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Ele não disse um de vós está com o diabo, senão Jesus teria expulsado o diabo que estava em Judas. Ele disse um de vós é um diabo. O diabo também é uma pessoa. E o diabo, sabendo que o homem, quando chegasse o fim dos tempos, o homem teria problemas com a depressão, com a angústia. O homem sentiria vazio, um vazio dentro dele. E o homem correria para a igreja para buscar ao Senhor Jesus Cristo. Sabendo disso, o diabo correu na frente. O diabo, ele não perde tempo. Eu faço perguntas para as pessoas: aonde você pensa que o diabo mais está? As pessoas falam: não, o diabo está no boteco, o diabo está nessas festas mundanas. Sim, o diabo está lá, mas o lugar aonde o diabo mais fica, o primeiro lugar que o diabo mais fica é dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas que estão lá no mundo já são do diabo. Então o diabo não perde tempo. Ele vai no alicerce. Aonde é o alicerce? O alicerce é a igreja, é a palavra de Deus. Então ele tenta desviar a atenção das pessoas. Por quê? O diabo sabe que ele vai para o inferno, que não há jeito para ele. Só que ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele.
para o inferno. O diabo, irmãos, ele não está preocupado com se você vai à igreja, se você lê a Bíblia. O diabo não está preocupado com isso. O diabo está preocupado em fazer com que você descreia em uma vírgula da Bíblia. Se ele conseguir desviar a sua atenção, fazer você descrer da Bíblia e crer no homem, o diabo sabe que ele te levará para o inferno. Por quê? Porque ele conhece muito bem a Deus. Ele estava no céu, ele morava no céu. Então ele vai simplesmente desviar a palavra de Deus e arrebanhar o maior número de pessoas. O diabo mudou a tática, o diabo não mata mais o corpo das pessoas com tiro, com bombas, o diabo não perde tempo. Então, com a religião, ele mata muito mais. Se ele pregar a palavra torcida, uma palavra mais fácil, porque as pessoas querem coisas fáceis. Então, o diabo traz coisas fáceis, porque ele vai arrebanhar o maior número de pessoas. Se o diabo der um tiro numa pessoa, ele não consegue levar uma pessoa para o inferno com um tiro e matar aquela pessoa. Porque isso não leva para o inferno, mas a doutrina sim, leva para o inferno. Então, tem que se entrar no caminho estreito. Aqui em São Mateus 7, veja o que Jesus fala no verso 13. Entrai pela porta estreita. O que é porta? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem gente que fala vai, tá errado. Não é vai, é vem. Entrai pela porta estreita. Mas o ser humano não quer entrar pela porta estreita. Então o diabo abre uma porta larga, uma porta bem larga, para agradar as pessoas. Muitos pastores, eles já sabem que não há jeito para eles. Muitos são demônios vestidos de ovelha, que o demônio é uma pessoa. Judas era um demônio. Judas expulsou demônios quando Jesus disse para expulsar os demônios das pessoas. E Judas estava no meio dos 12 apóstolos, ele estava junto, orando pelas pessoas. Então, o diabo é o maior crente que existe no mundo. Se Jesus vier buscar crente, o diabo é o primeiro a subir, irmãos. Mas Jesus vem buscar cristãos. Cristãos é ser como Cristo, é crer na Bíblia do jeito que ela é. Se você não crer na Bíblia do jeito que ela é, você não é um cristão. Você é um crente, é um evangélico. Muita gente fala, eu sou evangélico. Sim, ele é um evangélico. Ele pensa que ele sendo evangélico, ele terá a sua alma salva. Então, aquele demônio, ele facilita a estrada. Ele oferece uma porta larga para levar o maior número de pessoas para o inferno. A igreja vai mandar mais gente para o inferno do que o mundo. Porque o mundo porque as pessoas do mundo é mais fácil. O ladrão da direita foi mais fácil ser salvo. Veja vocês os religiosos daquele dia, eles não tiveram como ter uma salvação. Veja Caifás, foi para o inferno, e o ladrão da direita foi para o céu. Caifás era o maior religioso, mas ele queria uma religião. Religião não salva ninguém. O que salva é a palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais difícil vai ficar para você. Porque se você não crer na Bíblia, melhor fosse que não conhecesse. Porque se você conhece, você vai ter que obedecer.
Então, o diabo está nas igrejas, falando heresias, facilitando a vida das pessoas. Esses pastores, eles sabem que estão pregando a mentira. Eles sabem que eles estão indo para o inferno. Mas a natureza dele é ruim, ele não pode se arrepender. A maioria dessas pessoas, eles não podem se arrepender, porque são demônios. Demônio é uma pessoa, é joio. Ele não pode se arrepender, ele não tem condição de arrepender. Então, ele vai levar o maior número de pessoas, ele vai levar uma vida boa aqui, vai pedir dinheiro para o povo e levar uma vida boa aqui até chegar o dia da sua morte, para que ele possa ir ao inferno. Essas pessoas não se arrependem, não tem como se arrepender. Por quê? Porque não tem amor dentro. Eles não amam nem a sua própria alma. Como vai amar a alma das pessoas? Então, é impossível eles terem amor, o verdadeiro amor de Deus. Eles não têm isso, porque são sementes más, árvores más. Porque largo é a porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A maioria entram por esse caminho, por essas igrejas fáceis, essas igrejas chiques, bonitas, que atraem os olhos. Esses hinos, essas apresentações, o diabo atrai as pessoas com beleza, com aparência, enquanto Jesus é simples, humilde. Não havia beleza nem formosura nele, para que o desejássemos. E porque estreita é a porta é estreita, o evangelho é estreito, apertado o caminho, que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja, poucos há que a encontrem. São poucas as pessoas que vão encontrar o caminho dos céus. Por quê? As pessoas estão atrás de evangelho falso. E o diabo abriu a igreja para todos os lados. O diabo anda com a Bíblia na mão, irmãos. O diabo não tem medo de Bíblia. O diabo não tem medo de igreja. Ele é o maior crente que tem. Ele prega a palavra de Deus. Ele é o primeiro pregador. Ele pregou para Eva. Foi o primeiro pregador, foi o diabo. Ele pregou para Eva depois de Deus. E Eva creu. Ele desviou uma vírgulazinha e Eva caiu. Jogou nós tudo. Jogou a humanidade todinha na lama. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Veja aqui, ó. Aqui está a porta estreita, para ter cuidado com a porta larga. Porque quem é que leva para a porta larga? Os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então esses pastores são muito educados, têm aquela voz mansa para atrair as pessoas, andam bem vestidos, com relógios de ouro, e aquilo atrai as pessoas, dá um parecer que ele é abençoado. Veja o que a Bíblia fala: por seus frutos os conhecereis. Que frutos são esses? Não é que a pessoa é educada, olha lá, ele é educado, ele é de Deus, não é isso. O que é os frutos? Os frutos, olha a palavra que eles pregam, se bate com as escrituras. Veja o que eles pregam. Veja se o evangelho que eles pregam é igual ao evangelho de Paulo. Não é. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Então tem que se ter muita atenção, irmãos. Muita atenção, porque a coisa é muito séria. Muito séria. Aqui, continue. Pode colher figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. O que é árvore?
árvore aqui é pessoa, irmãos. Árvore na Bíblia é pessoa. Tem vídeo meu falando sobre isso. Árvore boa produz bons frutos, boa palavra. E toda árvore má produz frutos maus. Então, esses pastores, eles não pregam a palavra dura. Se eles pegarem as cartas de Paulo e começarem a ler as cartas de Paulo, as pessoas vão sair da igreja. Então, eles não querem que as pessoas saiam da igreja. Por quê? Porque eles querem o dízimo. Então, eles pregam fácil. Eles pregam religião fácil para as pessoas, para poder arrecadar os dízimos. Eles só falam em dízimos, vocês podem observar, eles não falam das cartas de Paulo. Eles só falam em dízimos. E caminho fácil, coisa fácil, venha para cá, Deus vai te prosperar. Venha, todos seus problemas vão se acabar. Então esse é o falso profeta. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. A árvore aqui é pessoa, então essa pessoa vai para o inferno. Essas pessoas que não produzem palavra boa, palavra edificante, não prega como Paulo, então são árvores más. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pela palavra que essas pessoas pregam, vocês vão conhecer. Não adianta você mentir para você próprio, chegar naquele dia, chegar na frente de Jesus Cristo e dizer assim, olha, o pastor me enganou, eu vim parar aqui. Isso não vai adiantar de coisa alguma. Jesus irá dizer, eu disse, analise as escrituras, porque dela podeis conter palavra de vida eterna. Nas escrituras está escrito que haveriam falsos profetas, vocês não leram não? Então não haverá desculpa naqueles dias. Por isso que muitos daqueles pastores aqui, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vejam aqui, essas pessoas fazem isso, expulsam demônios. Então Jesus dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, passe este vídeo para mais pessoas que estejam necessitadas e analise as escrituras, irmãos. Deus vos abençoe.